É verdade que estamos vivenciando no momento vários conflitos ao redor do mundo, não é? E com isso surgem algumas dúvidas, né? Como, por exemplo, a nação X ou uma determinada nação é um estado? Ela detém soberania? Ela possui território? Ela é um povo? Enfim, que conceitos são esses? Bem, no vídeo de hoje vamos tratar um pouco mais sobre esses conceitos. Meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. Seja bem-vindo. Vamos lá. Para a gente entender essa situação toda, eu vou utilizar aqui como referência o livro do Paulo Bonavides, que se chama, né, Ciência Política. Então é esse livro aqui, beleza, pessoal? Esse livro aqui. E nesse livro ele vai trazer alguns conceitos, como por exemplo esses que eu acabei de citar, né? Mas também ele vai falar sobre uma coisa que é muito importante, que é justamente sobre os elementos do Estado. Então, alguns autores, como Bonavides, vão classificar que para você ter um Estado, você precisa ter três elementos que são fundamentais. O primeiro deles seria justamente o povo, o segundo seria o território e o terceiro seria a soberania. Beleza? Então, eu já vou explicar melhor cada um desses conceitos aqui, tranquilo? Mas é importante lembrar, só para deixar claro, que há alguns autores que divergem com relação a essa classificação e acreditam que, em vez de ter o elemento soberania, o elemento que realmente caracterizaria um Estado seria o governo. Então há uma diferença entre soberania e governo, mas é basicamente essa diferença, porque os outros também vão alegar que tem que ter povo e território. Tranquilo? Então vamos lá. O que seria então o povo, né? Na visão aqui de Bonavides. Ele vai classificar basicamente em três tipos, né? Em três tipos de análise sobre a palavra povo, né? A primeira seria justamente a análise política. Então, como assim análise política? Bem, para ele, povo é todo aquele conjunto de pessoas que vota. Então, se você consegue votar, você goza de direitos políticos, como votar ou então ser votado, então faz parte desse povo. Então, todos conseguem votar, em termos políticos, fazem parte do povo. Já no sentido jurídico, que é o segundo sentido que ele vai, né, dar para povo, é basicamente quem tem algum vínculo com o Estado, ou seja, basicamente quem é cidadão. Então, se você possui algum vínculo, seja ele no ordenamento jurídico, ou seja, um vínculo com o Estado de alguma forma, sei lá, você recebe algum benefício ou você, por exemplo, paga impostos e tal, você pertence a esse grupo de pessoas dentro do Estado, você é considerado povo nessa visão, no aspecto jurídico. Então, basicamente, quem é cidadão. Tranquilo? E a última visão, o último conceito, que esse sim é o que pode causar um pouco mais de estranhamento, apesar de ser o mais, digamos, difundido por aí, que é o conceito sociológico de povo, que seria justamente a ideia de que o povo é aquele conjunto de pessoas, então é aquele grupo de pessoas que têm aspirações e valores comuns. Então, estão baseadas muitas das vezes em crenças históricas, ou então, algumas das vezes, tem mitos fundadores, ou seja, existem histórias que fundam aquela sociedade, e aí existe esse laço, então há uma conexão psicológica com o próximo. Então, assim, resumidamente, é quando um grupo de pessoas tem conexões variadas, pode ser pela língua, pela cultura, religião, ou enfim, qualquer outra coisa. E essas pessoas conseguem se comunicar e tal, e tem essa conexão, beleza? Basicamente é isso. Esses são os três conceitos de povo, que vai ser muito importante para a gente entender depois, no caso, o conceito de nação, beleza? Nação não está nos elementos do Estado, mas ele também é um conceito importante, né? O que seria nação, então? Nação, basicamente, tem um conceito muito similar ao de povo na visão sociológica, como eu acabei de falar aqui. Então, nação é um grupo de pessoas que é dotado de aspirações comuns. Geralmente, eles buscam glorificar um passado, então eles têm um antepassado em comum e têm um planejamento de futuro para a sociedade, para aquele grupo de indivíduos. Então, é uma união entre pessoas, e essa união, como eu já falei também, vou repetir, pode se dar através da língua, da cultura, da religião, ou sei lá, do entretenimento. Você tem várias formas de você
unir as pessoas, né? De fazer essa coesão social, beleza? Basicamente é isso. Agora sim, vamos para o conceito de território. E esse é muito importante. Por quê? Porque há todo um debate em torno dessa questão. Tem até questões como, por exemplo, o mar territorial, até onde vai o território de um país ou não. Mas, de forma genérica, a gente pode definir território como sendo o espaço geográfico, ou seja, o limite espacial no qual um Estado exerce seu poder, beleza? Então, de uma maneira bem sucinta, seria isso. Então, por exemplo, o Brasil tem lá a fronteira do Brasil, beleza? E é nessa fronteira, basicamente, que ele tem o controle, por exemplo, do espaço terrestre. E isso é uma outra característica importante também, porque se você pensa território como sendo apenas a terra, tipo aonde eu ando, digamos assim, você acaba tendo um conceito incompleto de território, porque território é mais do que isso. O território é multidimensional, ou seja, ele não está apenas presente na terra, mas também está presente na água, ou seja, no mar e tal, e também no ar, então o espaço aéreo. Então, o espaço aéreo no qual o Brasil navega, e enfim, ele passa, é justamente uma forma de território. Assim como o barco ou o navio cargueiro que chega, sai e volta do Brasil, ele também é uma forma de território. Ou seja, você precisa de um território para delimitar aonde aquele navio pode entrar ou não pode entrar. Se outras nações podem adentrar nosso território, então existe um grande debate sobre isso. Eu não quero me estender para o vídeo não ficar longo, beleza? Por fim, e esse aqui é o conceito mais importante, é o conceito de soberania, beleza? Soberania é um termo, para quem acompanha aqui no canal, eu vou deixar aqui o link do vídeo, ó, acho que é aqui em cima, assim, ó, aqui. Eu vou deixar um link do vídeo no qual eu falo justamente sobre a questão da soberania, porque isso é muito importante. Que foi um conceito, só relembrando, né? Foi um conceito ali criado na criação, né, na fundação do Estado moderno, então ali no período ali do absolutismo, mercantilismo e tal, da formação dos Estados nacionais, posterior à Paz de Westfália, aos Tratados de Westfália, que garantiu justamente essa igualdade jurídica entre Estados, beleza? E nessa igualdade jurídica estava lá a soberania. Bem, se a gente for analisar a palavra soberania, soberania vem do latim supremitas e potestas. Então, o que seria isso? Beleza? Vamos lá. Supremitas basicamente significaria a supremacia, tranquilo? Então, supremacia. Já o potestas significaria o poder, beleza? Então, se a gente for juntar esses dois conceitos, podemos entender, então, soberania como sendo a supremacia do poder, ou seja, um poder absoluto, um poder soberano. Então, a gente pode entender soberania como sendo um poder que o Estado tem de exercer de exercer seu poder sobre outros indivíduos, beleza? E outros países também, tranquilo? E nesse quesito, a gente pode entender e separar soberania em dois aspectos, em duas divisões. A gente pode entender soberania como sendo interna, ou seja, a soberania dentro de um país, né, que o Estado detém o controle e o Estado tem o poder de formular as regras, as leis, as constituições, definir o que é certo e errado, basicamente impor limites e está ligado muito à ideia do Estado, da relação do Estado com os seus cidadãos, beleza? E temos a soberania externa, que, como o próprio nome é sugestivo, o nome, né? Ele é sugestivo. Soberania externa é justamente a soberania existente entre países. Então, por exemplo, o Brasil tem a soberania dele, que ele cria as suas próprias leis, mas, por exemplo, o Brasil não pode chegar, sei lá, em Portugal ou na Espanha ou em qualquer outro país e botar o pé e falar, ó, esse território aqui é meu. Não, não existe isso, entendeu? Tem que ter um reconhecimento por parte de outros países da onde vai a sua soberania, beleza? Então, soberania externa está muitas das vezes ligado a essa ideia de um país reconhecer a soberania do outro, beleza? Então, é importante ressaltar que para você ter o Estado, você precisa ter esses dois tipos de soberania, não apenas uma ou outra. Então, você precisa ter justamente essa estrutura de, digamos, governo, vamos botar assim, de governo, ou seja, de constituições, leis que regem a vida das pessoas, e também a soberania externa, que é o reconhecimento dos outros Estados sobre
seu país, né? Beleza? Sobre o seu estado. Tranquilo? Basicamente, esses foram os conceitos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like e o gostei, beleza? Porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E se você gostou, ative o sininho e não perca os próximos vídeos, beleza? Vai ter muito conteúdo bom e novo para vocês aí, beleza? É isso, galera. Valeu e fui!